Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom, vamos começar então, pontualmente, aí às 8 horas da noite, horário de Brasília. Hoje a gente trouxe um assunto que é extremamente importante para quem é designer instrucional, para quem é conteudista, para quem trabalha com design de interface e, enfim, em qualquer um dos processos aí envolvidos no desafio de proporcionar boas experiências de aprendizagem aí para os nossos alunos, certo? Então hoje, a gente vai conversar sobre critérios para análise do público-alvo de um curso online, tá? A gente escolheu esse tema porque algumas pessoas mandaram uns e-mails perguntando como é que o Instituto filtra o perfil, como é que as ações de desenho instrucional podem ser influenciadas aí pelo perfil do público-alvo. Esse é um assunto que a gente conversa bastante em todas as nossas formações, no presencial, no online, na pós-graduação. Então a gente trouxe um petisco desse assunto que é tão importante aí para uma boa experiência de aprendizagem dos nossos alunos, tá? Bom, dentro desse nosso bate-papo, a gente nunca vai deixar de dizer sobre desenho instrucional, que é aí o cerne, que é a base do desenvolvimento de ações para educação à distância, É um método aí que parte da identificação das necessidades de aprendizagem, cumpre várias etapas que vão desde objetivo, análise contextual, planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação da ação de formação, Dentro de todas as possibilidades aí de desenho instrucional, quando a gente olha para o modelo mais usado, a gente olha para o modelo AD, que já foi o assunto de algum bate-papo nosso aí anteriormente, que é o modelo clássico do desenho instrucional e que organiza o processo de desenvolvimento aí das ações de formação para EAD em 5 fases, em 5 etapas, que são extremamente conectadas, que influenciam de maneira direta a etapa imediatamente seguinte. Então a gente começa com a análise contextual, avança para o planejamento ou desenho do curso. Depois a gente executa o planejamento caminhando pela fase de desenvolvimento, organiza os conteúdos que estão prontos aí para receber o nosso aluno na fase da implementação, recebe esse aluno e por fim a gente caminha para a etapa aí de avaliação, que é a avaliação da minha ação instrucional, Então, a primeira fase aí, o primeiro desafio do design instrucional nesse processo de educação à distância está associado com a análise, o Azinho lá do AD. Dentro dessa análise, a gente produz um documento, tá? Esse documento, pessoal, é um documento que se chama Relatório de Análise Contextual. Esse relatório de análise contextual é uma oportunidade que a gente tem de observar o cenário, Então, esse relatório ele é composto por 4 seções: necessidade de aprendizagem, caracterização do público-alvo, levantamento de restrições e encaminhamento de soluções. A gente já teve a oportunidade de falar sobre o relatório de análise contextual de maneira geral, sobre os objetivos, sobre a composição das principais restrições, sobre o encaminhamento das soluções, que é um desafio do design instrucional, mas hoje a gente vai trabalhar e vai ter uma conversa bem focada
na segunda seção do relatório de análise contextual, que é aqui então a caracterização do público-alvo, né? A caracterização dos meus alunos. A caracterização de quem é o meu foco da ação de formação, a caracterização do meu aluno, tá? E antes de começar a falar especificamente sobre algumas variáveis que a gente não pode deixar de jeito nenhum de analisar nesse contexto, eu quero dizer que a gente tem que olhar para esse desenho do público-alvo de uma maneira mais holística, né? Então, existem algumas possibilidades aí que a gente tem que observar. A primeira delas você pode estar desenvolvendo, né, uma formação, um treinamento, uma disciplina para um público-alvo que você conhece. É uma sala de aula, por exemplo, com 30 pessoas. Nesse caso, você consegue pegar uma lupa e entender as características principais de cada um dos seus alunos e entender, então, quem é seu público-alvo. Um outro cenário é que você, de repente, pode estar desenhando um curso para um público-alvo que você conhece, mas é um público numeroso, né? Você trabalha numa multinacional e está desenhando um curso que vai ser acessado por exemplo, 7 mil colaboradores. Nesse caso, né, o seu desafio é separar uma amostra desse público-alvo, né? E pegar uma lupa e olhar as características desse público-alvo da amostra que você separou e projetar para o restante da população. Existe ainda uma terceira possibilidade, né? Que é o desafio que a gente tem de desenhar cursos que eu não consigo a priori olhar o meu público-alvo final ou separar uma amostra para eu observar quais são essas principais características e determinações desse público-alvo. Que é quando você desenha um curso, por exemplo, que você vai vender na internet. Ou que você desenha uma disciplina para o primeiro período de um curso tecnólogo qualquer, né? Por mais que você tenha um perfil do egresso, esse perfil é um público estimado. Então, sempre que você for desenhar uma ação de formação e o seu público às vezes é desconhecido, você deve então desenhar características que atendam ao seu curso, como se você pensasse no perfil ideal de aluno. Dentre todas as características, quais características são consideradas aí ótimas para o aluno que vai frequentar o seu curso, tá? Então, a gente vai ter esse nosso bate-papo, né, sobre quais são as principais variáveis aí que eu preciso analisar para determinar o perfil do meu público-alvo para um curso online. A gente vai sempre pensar nessas três opções. Eu consigo analisar todos os participantes do curso, eu vou separar uma amostra da população, porque a população às vezes é muito numerosa, e vou classificar, né, de acordo com a caracterização dessa amostragem, e por fim, eu vou desenhar o meu público-alvo de acordo com o que é ideal para o meu curso, certo? Mas enfim, recebi uma demanda de formação. Essa demanda nunca vem muito organizada pra gente, né? Eu não sei sobre as experiências de vocês, mas é sempre um gestor da área, um cliente interno ou até mesmo um cliente externo que chega e diz: olha, eu preciso de um curso sobre administração do tempo. E aí, as competências de designer instrucional, de desenhista instrucional, baixam na gente ali naquele momento, né? E a gente começa então a produzir a nossa análise contextual. Dentro dessa análise contextual, uma das principais responsabilidades é entender de maneira clara, objetiva e direta quem são os meus alunos, para quem é o curso que eu vou desenhar, né? Então, existem N características que são importantes. A primeira característica que eu trouxe é a idade.
qual que é a idade do seu público-alvo. Por que essa característica é importante, né? Essa característica da idade, a indicação da idade média do seu público-alvo é importante porque vai influenciar de maneira direta no seu planejamento. Se você está desenhando, por exemplo, para um público-alvo mais senhoril, na casa dos 55, 60 anos, por exemplo, você vai usar um tipo de linguagem. Se o seu público-alvo é uma geração super nova, que já está conectada, está ali na casa dos 15, 16 anos, a sua linguagem é totalmente diferente, né? Se o seu público-alvo tem uma idade média ali dos 30 anos, você vai usar um outro perfil de linguagem, né? Então, entender a idade do público-alvo vai dar para você uma noção de qual que é o perfil de classificação etária do meu curso e como é que eu vou desenhar um conteúdo pensando na linguagem desse conteúdo que seja adequado para a idade majoritária aí do perfil do meu aluno. A outra característica que eu trouxe para a gente é uma característica que muitas vezes a gente ignora, que é o tal da fluência digital, né? O que é, Silvia, essa fluência digital? Essa fluência digital, pessoal, tem a ver com o domínio que o seu público-alvo tem de recursos digitais, de computador, de internet, de navegador, de Word, enfim, né? Ele é incluso digitalmente, ele sabe usar os recursos de um computador. Essa informação é extremamente importante, né? Muitas vezes eu recebo uma caracterização do público-alvo que é assim: pré-requisito. O meu curso não tem pré-requisito. Opa! Todo curso online tem pré-requisito: fluência digital. O aluno, se ele não tem fluência digital, se ele não consegue ligar o computador e abrir, por exemplo, o navegador e navegar ali pela internet, ele não tem um perfil de aluno online, de aluno de educação à distância. Então, você precisa pensar em uma ação anterior ao curso de inclusão digital para dar suporte e possibilidade para o seu aluno acessar, né? Então, entender sobre a fluência digital do seu aluno é extremamente importante, no sentido de eu preciso pensar numa ação antes do curso, e também influencia na finesse dos recursos que você vai ofertar durante o seu curso, né? Se o seu aluno, de repente, tem uma fluência digital baixa, você acaba escolhendo ferramentas que são mais simples, né? Tu não vai convidar, de repente, o aluno para usar um recurso de realidade aumentada, que ele vai ter que estar com um dispositivo móvel, por exemplo, ou com um computador, enfim, né? Então, fluência digital é aí a nossa segunda característica. A terceira variável, né, é a gente medir a experiência, né, como aluno online. O público-alvo do seu curso já fez algum curso online? É a primeira experiência deles com educação à distância? Eles vêm de um hábito super presencial e aí foram convidados para educação à distância e estão aí na sua primeira ação de formação à distância. Essa característica, essa variável, experiência como aluno online, é muito importante. Se você, ao olhar para o teu público-alvo, percebe que seu público-alvo já tem uma experiência bacana como aluno online, você tem possibilidade de pensar em recursos, em objetos de aprendizagem que de repente são mais refinados, eles são mais high-tech, no sentido de que o seu aluno ele já está pronto para ver recursos mais tecnológicos. Então eu posso levar, por exemplo, uma realidade aumentada, uma realidade virtual, um game, sem muitos problemas, né? Agora, se ao observar essa variável, experiência como aluno online, tu perceber que o seu aluno ele está ali nas primeiras experiências
como aluno online, né? Às vezes você pensar em recursos que são mais simples, que são mais diretos, né? Que não demandam muita experiência ali com o ambiente de curso, enfim, acaba sendo uma escolha mais assertiva, tá? A próxima variável que eu trouxe é cultura de educação à distância. E o que eu quero dizer com essa variável aí de cultura de educação à distância? Essa variável, pessoal, é uma variável que tem a ver com o seu aluno, né? Ele já tem experiência com EAD, certo? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência bacana? O seu aluno, nas suas primeiras experiências como aluno online, teve um processo de aprendizagem assertivo que foi satisfatório, que proporcionou uma boa experiência? Ou o seu aluno teve uma primeira experiência com educação à distância que foi daquele tipo catastrófica, né? Então, como é que você vai trabalhar essa informação? Se ao olhar o seu público-alvo, você entende que a primeira experiência que ele teve como educação à distância foi ruim, foi catastrófica, tu precisa lá no seu planejamento pensar numa semana de ambientação. Uma semana que não tem conteúdo técnico, mas é uma semana que você vai falar sobre dicas de como ser um aluno online. É uma semana que você vai falar, por exemplo, sobre as melhores estratégias de organização e gestão do tempo, que você vai falar das funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem, como é que eu contato tutor mesmo, e para eu participar de um fórum, né? Então você faz uma acolhida, né? Você acolhe, recebe esse aluno, explica o porquê, como e quando, né? Ou se não, né, você pode, essa variável é tão importante que ela pode inclusive alterar a sua modalidade de curso. De repente você vinha pensando que um curso 100% online era ideal, e quando a gente chega aqui, a gente vê que o aluno está com uma experiência tão ruim que em vez de fazer 100% online, a gente caminha para uma sala de aula invertida ou para uma experiência blended learning, recebe o aluno presencialmente para explicar como é que vai funcionar a parte online do curso, né? Agora, se a sua leitura dessa variável é de que o aluno vem de uma experiência bacana para EAD, tá tudo certinho, não tem muito sofrimento, né? Aí você pode, então, pensar em já começar o curso com uma ambientação mais curtinha, mais direta, e já com conteúdo, né, no curtíssimo prazo, porque tu não precisa se preocupar, porque o aluno vem de uma experiência bacana, né? Então, a sua preocupação é só continuar proporcionando uma boa experiência de aprendizagem para esse aluno, certo? Bom, pessoal, a próxima variável que eu trouxe é uma variável extremamente importante. Ela tem a ver com o tipo e a maneira que eu vou produzir e disponibilizar esse conteúdo. E essa variável, então, é tempo disponível. Qual que é o tempo que o seu aluno tem? Qual que é o tempo disponível que o seu aluno tem para participar da ação de formação? Silvia, o meu aluno tem período integral. Ou não, ele tem um tempo, uma disponibilidade ali parcial. E Silvia, o meu aluno tem um tempo bem pequenininho. Essa disponibilidade de tempo, ela ajuda você a pensar na melhor maneira de produção e apresentação desse conteúdo para educação à distância. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você está desenhando um treinamento para a área corporativa, para uma equipe de vendas, que tudo que eles não querem fazer na vida é parar 1 hora para fazer um treinamento, né? Porque é 1 hora a menos de possibilidade de vendas que ele tem. Se você desenha para esse público-alvo, que é ocupado, que tem um tempo disponível que é bem pequenininho, que é parcial,
você pode usar essa informação e lá no meu planejamento, lá no meu desenvolvimento, pensar aí em microlearning, por exemplo, em pílula do conhecimento, em você proporcionar os conteúdos para ele de maneira super objetiva, super prática, em pílulas que vão ocupar ali 2 ou 3 minutos, né? Então, você consegue projetar essa característica, essa variável, assim como todas as outras, para que elas derramem, transbordem, influenciem de maneira direta o planejamento, né? Não, Silvia, o meu público-alvo tem bastante tempo disponível, ele tem ali período integral disponível para essa formação, então você de repente pode pensar em um game que pode levar algumas horas para ser jogado, né? Para ser consumido pelo aluno, mas estude bem o perfil do teu público e entenda qual que é o tempo disponível que ele tem aí para acessar a informação. Bom, pessoal, a próxima variável que eu trouxe é uma variável dispositivos de acesso. Essa é outra clássica que é muito difícil a gente ver essa informação sobre o público-alvo. De onde é que o seu aluno vai acessar o curso? É sempre do computador? Ou ele vai usar um computador ou um dispositivo móvel? Ou só do dispositivo móvel, de um smartphone ou de um tablet? Ele vai usar sempre o computador da empresa? Né? Então, dispositivos de acesso têm impacto direto na linguagem do conteúdo que você vai disponibilizar. Por exemplo, se eu vou criar um conteúdo que ele pode acessar do smartphone e do computador, opa, eu não posso usar Flash, eu tenho que de repente pensar em HTML5, né? Além disso, né, qual que é a plataforma, o sistema operacional do dispositivo móvel do meu aluno? Como é que isso vai impactar aí nos meus custos? Porque impacta e coloca mais um zerinho ali na nossa cifra. Então, pergunte para o aluno, né, sobre qual dispositivo ele pretende fazer aí o acesso do curso, tá? A próxima variável, né, e aí a nossa, que eu trouxe para a gente discutir, tem a ver com escolaridade. Qual que é a escolaridade do teu público-alvo? Qual que é aí o número de anos que ele tem de formação? Ele é graduado? Ele é pós-graduado? Ele é mestre? Ele é pós-doutor? Qual que é a formação do público-alvo? Ele é especialista em algum assunto? Essa informação ela é importante, pessoal, por conta do crivo do conteúdo, né? Quando você escreve conteúdo para um pós-doutor, você sabe que você pode usar todos os jargões da área, que tu pode ter uma linguagem que é menos coloquial, é dialógica, mas ela é menos coloquial, né? Ela é uma linguagem, de repente, um pouco mais rebuscada, com um crivo um pouquinho acima. Se o seu público-alvo é um público-alvo que tem uma baixa escolaridade, tem ali até 9 anos de estudo ao todo, né? Ou colegial, a gente já sabe que a linguagem para esse público-alvo tem que ser diferente. Tem que ser uma linguagem, de repente, mais coloquial. Eu preciso escolher palavras que fazem parte da rotina e do vocabulário desse público-alvo, né? Então, a escolaridade é uma característica bem importante. Uma outra característica que também é bem diferente a gente ver por aí e que faz toda a diferença é a demografia. Onde é que está seu público-alvo? Eles estão reunidos numa única sede, né, num único espaço ou numa mesma região, no mesmo estado, ou eles estão dispersos aí pelo Brasil inteiro ou pelo mundo inteiro. Essa característica, né, é extremamente importante para você designer e para você conteudista, né? Lembra que um dos crivos de sucesso da educação à distância, uma das chaves de sucesso é a gente pensar em conteúdo personalizado, que converse com o perfil do aluno, que respeite as preferências dele.
Quando você desenha para um público disperso geograficamente, tu tem que levar em consideração que, de repente, um exemplo que você está dando no seu curso, ele funciona para o estado de São Paulo, mas ele não funciona lá para o Ceará. Ou, né, uma palavra, uma gíria que ocasionalmente você pode usar dependendo do teu público-alvo, é super comum em Minas Gerais, mas para paranaense não faz o mínimo sentido. Ou uma palavra que tem um duplo sentido, que num estado pode ser uma coisa cômica, leve, num outro estado pode ter uma conotação totalmente diferente, a ponto de ofender as pessoas, né? Então, quanto mais disperso geograficamente teu público-alvo tiver, maior a sua preocupação em entender um pouquinho da cultura, né, dos hábitos desses alunos nos seus locais de residência de trabalho, certo? E aí, a próxima variável que eu trouxe para conversar com vocês é domínio do conteúdo, tá? Essa variável, domínio de conteúdo, é extremamente importante. Qual que é o nível de informação que o seu aluno tem sobre o assunto do seu curso? O que ele domina? O que ele sabe desse conteúdo, né? Você ter essa informação é importantíssimo. Primeiro, você vai saber de onde é que você vai startar o seu conteúdo, qual vai ser o primeiro ponto ali do conteúdo, qual que é o primeiro tópico da ementa, né? Além disso, essa informação evita que você chova no molhado. Ninguém gosta de ter informação repetida 1, 2, 3, 4, 159 mil vezes. Então, conhecer o perfil de conteúdo, de domínio de conteúdo do teu público-alvo, né, ajuda você no seu planejamento de maneira imediata. O conteúdo é 100% inédito para eles. Opa, se é 100% inédito, eu tenho que começar lá desde os primórdios, né, do B mais A igual a BA. Ou você pode constatar que o perfil do teu público-alvo tem um domínio de conteúdo bacana, eles só precisam se atualizar, né? Bom, se precisa só atualizar, eu vou fazer uma revisão instantânea daquilo que é mais importante e vou indicar o que mudou. De repente, uma legislação, um procedimento, né? Um processo, né? Então, você consegue filtrar bem o tipo de conteúdo que você vai apresentar aí no seu curso. Associada a conteúdo, a gente tem uma outra característica importante: a aplicação das informações que o aluno vai acessar no curso. Onde é que esses alunos vão usar essas informações? É na sua rotina de trabalho? É uma informação que vai proporcionar para ele melhoria na qualidade de vida, né? Essa preocupação que a gente tem de entender onde, como, quando e por que o seu aluno vai aplicar as informações do seu curso, gente, é tão importante, né? Por quê? A maioria dos alunos de cursos online são alunos adultos. Eles estão em treinamentos corporativos, por exemplo, né? Eles só vão aprender aquilo que fizer total sentido para eles. Eles precisam entender no curtíssimo prazo onde é que eles vão usar aquela informação. Se aquela formação, se aquela competência vai fazer com que ele seja mais produtivo, por exemplo, vai fazer com que ele produza mais em menos tempo ou de uma maneira mais eficiente. Então, entender onde é que o seu aluno vai aplicar essa informação, vai usar esse conteúdo, vai ajudar você a proporcionar uma experiência de aprendizagem mais personalizada ainda, mais adequada ao perfil do teu público-alvo. A penúltima característica que eu trouxe são os estilos de aprendizagem, né? Quais são os estilos de aprendizagem do seu público-alvo, né? Estilos de aprendizagem, a gente pensa em visual, auditivo e sinestésico, né? Visual, aquele aluno que ele aprende melhor quando ele vê gráfico, ele pode observar imagens, gravuras, né?
Auditivo, quando ele vê videoaulas, podcasts, recursos que são mais interativos. E o sinestésico, que tem que pôr a mão, tem que pegar na mão, tem que executar para aprender, né? Você entender, conhecer os estilos de aprendizagem do teu público-alvo ajudará você na escolha das ferramentas e dos meios de apresentação desse conteúdo. Se você tem um público-alvo que de repente é mais auditivo, vídeo aula, tutorial narrado, podcast é o que há. De repente, tu vê que teu público-alvo é mais visual, né? Então a gente tem que pensar em estratégias de gráficos, de infográficos interativos, de imagens, né? E aí, se ele for sinestésico, a gente se abraça lá com as metodologias ativas e chama o aluno ali para aprender, colocando a mão na massa de maneira efetiva. Uma experiência de aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, enfim, né? Mas se convide ele à prática real, à vivência real daquele conteúdo, tá? Às vezes, pessoal, é muito difícil a gente colher informações sobre essas indicações de estilos de aprendizagem, porque nem sempre tu consegue que o aluno te responda. Às vezes, se você perguntar para o seu aluno assim, senhor aluno, qual que é o seu estilo de aprendizagem? Né? O quê? Estilo de aprendizagem? Eu aprendo mais quando eu leio e escrevo, né? Ele não vai te dizer, eu sou sinestésico, tá? Então, essa informação em estilo de aprendizagem, quando o aluno não sabe te responder, tu tem dois caminhos, né? Tu pode convidar ele lá a responder um desses testes sobre estilo de aprendizagem, que pode ser assertivo, mas dependendo do teu público-alvo, do número, né, do volume de alunos que você tem, não é uma estratégia muito fácil de ser implementada. E você pode começar a filtrar os estilos de aprendizagem na avaliação de reação das suas formações, perguntando para o seu aluno, senhor aluno, qual objeto de aprendizagem, qual conteúdo você mais gostou? Se ele te disser, eu gostei da videoaula, né? Então tu já fica ligado que ele é auditivo. E aí, se a maioria das pessoas tem esse estilo de aprendizagem auditivo, tu vai lá no seu planejamento e deita e rola usando esses recursos que são mais audiovisuais, né? Mais interativos, certo? Bom, e por último, eu trouxe uma indicação de conteúdo que bem importante, né? E essa tem a ver com pessoa com deficiência. Você está desenhando um curso para um público-alvo e dentro desse público-alvo existe alguma pessoa com deficiência? Você já fez essa pergunta? E se tem, qual deficiência? E principalmente, como é que você vai desenhar um conteúdo inclusivo, né? Um conteúdo que efetivamente atenda a necessidade de acesso dessa pessoa com deficiência, né? Então, a gente caminha para um papo que é bem interessante e bem importante, né? E num cenário que nós estamos atualmente, eu diria, indispensável, que é design universal, que é pensar com mais efetividade nas ações aí associadas à usabilidade, à inclusão, aos recursos que possibilitam que os conteúdos se comuniquem aí com leitores de tela, por exemplo, né? Ou com bastões de boca para conteúdo interativo, enfim, tem uma série de possibilidades aí de atender pessoas que têm deficiência e caminhar aí dentro de um desenho de curso que é universal, certo? E aí, pessoal, existem muitas outras variáveis assim que a gente pode analisar dentro desse nosso processo. Existem aí, a experiência é muito importante. Quanto mais vezes você desenha para o mesmo público-alvo,
melhor vai ficando a sua caracterização do público-alvo. Então, nas suas ações de formação, essa sessão de relatório de caracterização do público-alvo nunca é Ctrl+C, Ctrl+V em espécie nenhuma, né? À medida que você desenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações de formação para o mesmo público-alvo, a caracterização desse público-alvo, a lista das características vai ficando cada vez mais extensa, porque você vai se aproximando mais e mais e mais do seu aluno, tá? Então, dentro desse nosso desafio, o importante é praticar, né? É ter essas variáveis, né? Ter essas indicações de variáveis, esses critérios para análise do público-alvo que eu trouxe para a gente conversar hoje. Idade, fluência digital, experiência de aprendizagem, cultura de educação à distância, tempo disponível, dispositivos de acesso, demografia, escolaridade, domínio de conteúdo, aplicação das informações, estilos de aprendizagem e ainda pessoas com deficiência, né, no nosso desenho de curso, né, no seu planejamento, né. Então, ter essas informações registradas na análise na análise contextual, para que você consiga fazer um planejamento o mais redondinho, assertivo e minimalista possível, tá? Então, a intenção não dessa live não é esgotar o tema, a gente podia ficar aqui conversando mais uns 44 minutos sobre isso, mas é um convite para a gente efetivamente refletir sobre quais variáveis eu estou levando em consideração na análise do público-alvo e principalmente ampliar o nosso horizonte, tá? Então, se você precisa dessa informação, você quer aprender na prática, quer se tornar, quer ter mais informações, quer executar essa atividade, ter ali um olhar consultivo, né? Eu quero convidar você para uma das ações do Instituto de Desenho Instrucional, né? A gente tem curso online, a gente tem pós-graduação, sempre ao final eu falo das ações presenciais, a gente tem aí treinamentos nos próximos dias 12 e 13 de dezembro, né? Um treinamento sobre desenho instrucional e assuntos que estão no cerne, que tangenciam o tempo todo. A gente, além de conversar sobre mais variáveis associadas aí ao perfil do público-alvo, a gente vai ter oportunidade de executar, de pôr a mão na massa, de trocar. E não só fazer o networking comercial, mas o networking de experiência, que é muito mais rico e muito mais importante para o nosso processo. Então, quem está aqui na live pode se inscrever com desconto, usando o cupom presencial e ir lá conhecer a gente presencialmente em São Paulo, tá? Então, eu quero agradecer a quem acompanhou o nosso bate-papo, né? Dizer que é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da expertise e da experiência do Instituto de Desenho Instrucional com vocês. Dizer que a gente está disponível para receber aí sugestões de assuntos que vocês queiram ver, curiosidades, né? Então, vou de novo compartilhar com vocês os nossos canais de comunicação, nosso site, que inclusive tem uma seção de dicas super bacana, todo dia tem dica nova. Hoje, inclusive, foram dicas sobre perguntas que a gente não pode deixar de fazer no início de qualquer projeto de educação à distância. Então, se tu não viu ainda, dá uma passadinha lá e tu vai encontrar uma série de outras dicas. Tem nosso e-mail, WhatsApp. Então, tragam sugestões de tema e também sugestões de treinamentos, de cursos, de conteúdos que vocês querem que o Instituto de Desenho Instrucional desenvolva, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham boa noite, né? Tenham uma boa semana e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau!